aí, você sabia que aquele contrato PJ que você faz para proteger a sua empresa, na verdade, pode acabar gerando um grande passivo trabalhista com indenizações na casa dos milhares? Bom, hoje eu vou listar os 5 principais erros que toda empresa, na hora de assinar um contrato PJ, acaba cometendo e prejudicando a si mesma no processo. Bom, então venham comigo, meu nome é Guilherme, eu sou advogado empresarial e hoje nós vamos trabalhar nos 5 erros para você evitar de receber aquele processo trabalhista que você não estava nem imaginando. Vamos lá, o que acontece? Muitas pequenas e médias empresas acabam contratando um PJ para evitar se enquadrar nas leis trabalhistas e tem que pagar FGTS, seguro-desemprego e demais questões. Só que elas se baseiam apenas em fazer um contrato PJ e não toma controle dos outros aspectos que você tem que cuidar. Então, não basta só você ter um contrato escrito, olha, esse funcionário, ele é um PJ, ele não é um funcionário de fato. Na hora da gente ir para a justiça trabalhista, o juiz ele vai descartar aquele contrato e vai analisar outros fatores. E esses fatores costumam ser erros cruciais na hora de você gerir esse funcionário, porque ele tem que ser gerido de uma forma diferente. E a partir de agora a gente vai partir para esses 5 erros comuns que geralmente a gente vê aqui muito no escritório. Então, pega papel e caneta, anota, porque com certeza vai cair na prova. Número 1, a armadilha do horário fixo. Bom, é muito comum quando você tem uma empresa, principalmente quando você mistura funcionários normais, PJs, que você tenha um sistema de controle de ponto e peça para os funcionários fazer o sistema de cadastro de ponto de entrada, saída, horário de almoço. Isso é totalmente comum, exceto para uma pessoa, o PJ. PJ não pode ter controle de jornada. Como que eu vou fazer então para controlar que ele está trabalhando? Simples. Pede o PJ para executar tarefas, ou seja, ele não tem um horário de chegar nem um horário de sair, mas ele tem que executar determinadas tarefas. Então é assim que você controla a atividade do PJ. Não é como você tem que bater ponto 9 horas e você tem que sair 6 horas da noite. Não, para controlar um PJ e evitar ser caracterizado como empregado, você tem que estabelecer metas. Olha, você vai chegar aqui, você tem que executar essas e essas funções. Vou dar uma dica que você pode burlar esse sistema um pouquinho melhor. Vamos supor que você é uma escola e você contratou um TI para ajudar os professores na hora de cuidar com projetores e essas coisas. O que você vai fazer? Ao invés de você falar, olha, você tem que estar na escola 8 horas da manhã, que é o horário que abre, não, você fala assim, olha, você tem que, uma das suas tarefas é verificar todas as salas antes de iniciar as aulas para ver se está funcionando os projetores, os retroprojetores. É uma tarefa. É claro que ele vai chegar no horário, mas você não está passando um horário fixo para ele. Então tome muito cuidado com isso. Tente burlar, tente colocar. Burlar é uma palavra forte. Mas vamos lá, nenhum juiz vai estar vendo isso aqui. Tente colocar horários de tarefas que você sabe mais ou menos que horário que é. Então, por exemplo, se ele tem que executar uma tarefa no período da manhã, você fala, olha, você tem que executar essa tarefa nesse horário. Não significa que ele vai ter que chegar naquele horário. Ele pode chegar a qualquer horário, desde que ele execute a tarefa. E faça isso que você vai ter o controle do funcionário, ao mesmo tempo que você vai estar evitando um passivo trabalhista caracterizando folha de ponto. Fuja de folha de ponto em empregado PJ. Funcionário PJ, um prestador de serviço PJ, não pode ter folha de ponto, não pode ter horário certo de entrada nem de saída, tá bom? Esse é o primeiro erro, mas a gente ainda tem mais 4. Bom, esse erro aqui, ele é conectado com o primeiro erro, que é o quê? A subordinação. O PJ, ele não presta ordens necessariamente a você. Ele não segue o que você manda, ele executa tarefas. Então, na hora de você passar um comando para um PJ, não é do tipo, vai e faça aquilo, vai e faça isso, hoje eu quero que você faça isso. Não, você passa tarefas, ele tem que cumprir tarefas. Olha, a sua função é ligar os projetores de manhã. À noite, ok, ele vai ter essa tarefa. Como ele vai executar, se ele vai ligar agora, ou se ele vai ligar mais tarde, se ele vai ligar 5 minutos antes da aula, 10 minutos, isso é com o PJ, ele tem liberdade. Que você passa para o PJ é o que ele deve executar, mas não como executar e quando executar. Isso é muito importante, porque a subordinação é outro requisito que quando o juiz pega o processo e olha e vê que o funcionário tem subordinação, principalmente o WhatsApp, gente. Grupo de WhatsApp, mandar mensagem, olha, eu quero que você chegue a tal horário e faça isso assim que você chegar, isso é ordem. Não, fale, olha, a gente está com um problema tal, né, e sua função é resolver, então com máxima urgência, resolva isso. Como ele vai resolver, quando ele vai resolver, isso é com ele.
mas evita a subordinação, tá bom? Agora a gente vai para a nossa terceira dica. Esse erro aqui, ele é clássico e bobo ao mesmo tempo, que é o quê? Uniforme e crachá. Eu sei. Parece um sistema de controle, justamente. Controle. Quando a gente fala de PJ, a gente quer fugir da ideia de controle, fugir da ideia de subordinação, fugir da ideia de controle de horas. Então, tudo que remete a controle, a gente foge do PJ, porque senão ele pode comprovar o vínculo trabalhista. Usar o uniforme por si só não é um requisito que o juiz vai falar, olha, ele é um empregado, mas soma, entendeu? E se você quer evitar, se você já contratou essa pessoa como PJ, você certamente não tem um banco separado para eventual ação trabalhista com recolhimento de FGTS, nada disso. Uma ação de PJ é muito cara para uma empresa, ainda mais para uma média e pequena empresa. Então, fuja dessas regras. Vai contratar um PJ? Não dê ele um uniforme. Deixa ele vir. Claro, você tem que estabelecer regras. Olha, a gente tem que vir trajado de uma forma mais social, de uma forma mais culta. E aí ele vem trajado dessa forma, né? Ele não vai chegar de chinelo e de chinela havaianas e bermuda, claro que não. Mas não dê um uniforme. Ou então você pode dar e falar, olha, é facultativo você utilizar o uniforme da empresa se você quiser. E ele assina um termo falando, é facultativo, mas tem que ser facultativo de verdade. Você não pode mandar uma mensagem para ele falando, fulano, hoje eu te vi chegando na empresa sem o uniforme que eu te dei. Não, fuja de uniformes. Um crachá até vai. Para ter controle de quem é funcionário e de quem não é, ainda mais que uma empresa que tem mais de 10 funcionários, é importante ter um crachá para identificação, mas na hora da identificação, tente caracterizar a pessoa como prestador de serviço, fica mais claro, fica mais evidente, entendeu? Então, fuja de tudo que remeta à regra, remeta à obediência, porque isso não é PJ, isso é empregado. E a gente está fugindo da ideia de caracterizar o PJ como empregado. Agora a gente vai para nossa última regra e um bônus final. Eu tô olhando aqui, parece que eu não sei contar. A gente estava na terceira regra, não a quarta. Ok. Quarta regra, exclusividade. Aqui é um outro detalhe que geralmente as empresas não cometem, mas caso você cometa, evite exclusividade com o PJ. Como assim? PJ não deve ser exclusivo de uma empresa. Olha, você só vai trabalhar para mim. Ele pode trabalhar para você, pode trabalhar para outra empresa. Então, aqui vai um detalhe crucial. Evite contratar PJs que exercem atividades fundamentais com informações sigilosas da sua empresa. Então, por exemplo, um contador. Corra de um contador PJ, talvez um contador só para você, ou um contador de uma empresa prestadora que tem vários contadores, é melhor do que um PJ. Por quê? Ele pode prestar contas para você, pode prestar para outra empresa. Claro, ele não pode, de forma alguma, passar informação de uma para outra, mas a gente está no mundo corporativo. Informação vale ouro. Então, informações sigilosas, fuja de um PJ. Prefira um funcionário que tem a exclusividade. Ele não pode trabalhar para outra empresa, desde que prejudique aquele horário. E geralmente acaba que não dá para trabalhar para duas empresas, tá? PJ tem mais essa liberdade. Ele pode trabalhar para você, para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Então, se você está trabalhando com PJ, com assuntos confidenciais que ele não pode passar para outra pessoa, evite que ele seja PJ, porque ele pode trabalhar com outra empresa e, como minha mãe já costuma dizer, coração de homem é terra que ninguém pisa. Agora sim, a gente vai para nossa última regra. Ok, a última regra, ela também é uma daquelas que é o detalhe, mas o diabo está nos detalhes. O que acontece? Evite dar para o seu PJ todas as ferramentas. Por exemplo, vamos voltar no exemplo de TI. Evite dar ele um computador, peças para ele abrir computador, desde que ele trabalhe com as peças dele. Claro, se for um PJ que está começando, alguém que está começando as atividades, não tem tudo, você pode fornecer de forma facultativa. De novo, facultativa. Mas evite fornecer tudo para o PJ. Ele tem que ter as ferramentas dele. Claro, vamos supor que você contratou um PJ para consertar computadores e quebrou uma peça do computador. Ele não vai tirar o dinheiro do bolso dele, mas vai ser comprado pela empresa para a reposição da peça do computador, tá? Então, evite dar todas as ferramentas que o PJ precisa, porque você está fornecendo. Ele é um prestador de serviços. Você tem que fornecer os materiais e os insumos para o funcionário. Para o PJ, não. O PJ, ele se vira. Esse é o ônus e o bônus de ser PJ. Então, uma das regras é: forneça o que é essencial, mas não tudo. E mesmo assim, o que é essencial,
você diga, olha, estou fornecendo, sempre anotado e documentado, estou fornecendo tal documentação, devido ao fato do PJ não ter essas ferramentas no presente momento, mas ele irá adquiri-la e depois devolver as ferramentas que estão sendo emprestadas, tá bom? Isso evita a caracterização da pejotização, que é o quê? É quando alguém trabalha como PJ, mas na verdade é um empregado. Bom, eu falei que eu tinha um bônus para vocês. A pejotização atualmente ela está sendo suspensa pelo judiciário. Como assim? O STF está com um processo para julgar, que ele sentou em cima já tem anos, sobre quem é competente para julgar a pejotização. Se é a justiça comum, civil, ou se é a justiça do trabalho. Sempre foi a justiça do trabalho até hoje, mas o STF está definindo isso agora. E o que acontece? Você deve pensar, poxa, o processo está suspenso, então vou contratar todo mundo errado, aproveitar o máximo, porque aí, quando decidir, já vai ter passado tempo e tudo. Não. Como os processos estão suspensos, quando der a decisão, vai ser uma traulitada de uma vez. Então, quando for dada a decisão, se vai para a justiça comum, se vai para a justiça do trabalho, esse problema vai ser resolvido, tá? E todos os processos já vão ser encaminhados direto para a justiça do trabalho, tá? Então, evitem isso, porque senão, se você for tomar uma traulitada, você vai tomar de uma vez. Ah, e qual decisão seria melhor? Para a empresa, seria melhor ir para a justiça comum. Para o empregado, para a justiça do trabalho. Mas, de qualquer forma, evita ir para uma ação judicial. Contrate um PJ, faça as dicas que eu dei, faça um sistema que você controla, mas não controla diretamente. Isso é ótimo, isso te protege, protege a sua empresa e evita de você responder judicialmente por isso. Bom, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Tem mais alguma dúvida? Link do site do nosso escritório na descrição e partiu!